Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Tríade do Mecânico. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, da Autopeças Rodrigues, e aqui ao meu lado está a Priscila, minha Olá, irmã e pessoal. mentora, Priscila Rodrigues. E hoje temos dois convidados super especiais, já conheço há muito tempo. Eles participam de todos os nossos projetos, gestão de oficinas, visita à fábrica, campanhas. Só Stock Car, acho que eu já levei ele umas 3 vezes. No drifting. Drift, Tudo que Porsche Cup. tem, eles estão junto com a gente. É um casal muito bacana. Nossos clientes, Felipe e Cibele. Primeiras damas, Cibele e Felipe. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Da oficina Playmobil, né? E eles vão contar um pouquinho das histórias deles, né? Como eles começaram, né? Na profissão. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cibele está super se desenrolando nas redes sociais. A gente vai chegar lá, como que você está se vendo agora nessa nova fase. Mas a primeira de tudo, eu vou começar pelo Felipe, invertendo a ordem, porque ele tá, acredito eu, mais tempo na profissão, né, Sim. Felipe? Fala um pouquinho como é que foi o seu início dentro de uma oficina. Você sempre quis ser mecânico? Sim. Você tinha uma outra profissão? Conta um pouquinho dessa história e depois no bate-bola a gente passa para a Cibele. Bom, resumindo rápido, eu vivenci a oficina desde criança, né? Meu pai era mecânico de moto. Legal. Então eu cresci indo muito tempo na oficina de moto com ele. E ele trabalhava e mexia em casa, né? E aí foi assim, uns anos, eu trabalhei com ele, morreu cedo, enfim. Quando eu fiz 14 anos, eu quis ir para a área da mecânica de motos. Só que eu não consegui nada, nem de graça, os caras me contratavam. Aí eu arrumei numa oficina de carro, mas meio que trabalhar de graça mesmo. E aí eu entrei, no primeiro dia que eu entrei, eu amei, falei assim, um dia eu vou ter a minha oficina. E aí Legal. comecei com 15 anos, junho de 2005, isso foi. E aí de lá, vim só, estamos hoje já com 20 anos, né, de oficina. 9 anos como funcionário, 11 como dono de oficina, né? Mas esse é um resumo rápido, assim. Mas a Playmobil foi você que criou. Ou a oficina já chamava Playmobil, você era Não. funcionário e depois... Playmobil, vamos lá, a história do Playmobil. Playmobil eu trabalho na Chevrolet, né? Em 2010 eu entrei na Chevrolet, fiquei de 2010 a 2014. Lá o chefe do setor de peças chegou pra mim e falou assim, você é para quem bonequinho da Playmobil. E aí pegou meu apelido lá na oficina, era Playmobil. Aí eu falei, o dia que eu sair montar minha oficina vai ser Playmobil. Aí ficou o nome da oficina até hoje. E o cabelo você perdeu aquela época e nunca mais achou. Naquela época parecia, né? Mas o que você não tem de cabelo, a Cibele tem de sobra, né, Nossa, Cibele? tem bastante, tem bastante. Diga, Cibele, e você, como que você começou na profissão? Bom, por conta dele, né? Nós começamos, eu já gostava dele desde pequena, a nossa história é bem antiga. E eu sempre passava na frente da casa dele e ele tava lá mexendo com o carro. E era Chevette, né? Vem daí a nossa história com a Chevette, né? E ele mexia, eu falava, gente, que carro maravilhoso, que homem maravilhoso. Que legal. Quem era mais bonito, o carro ou o mecânico? Carro. O carro. Maravilhoso. Tinha aquela faixa preta, que eu nunca me esqueço. Foi maravilhoso. E foi daí, eu fui gostando de carros, nós começamos a ir em eventos, mas assim, depois que ele abriu realmente a oficina, foi aí onde eu me encontrei, né? E não, a princípio eu tive um certo preconceito, falando, poxa, mas será que eu vou para essa área? Né? Aí fui para a área da saúde, por conta da família, né? Enfim. Depois eu comecei a ver que não era o que eu queria. Eu não estava feliz. E eu era feliz quando eu estava na oficina ajudando o Felipe. E foi aí onde eu falei assim, quer saber? Vou me entrar de cabeça, né? E vamos lá. E fui, me inscrevi no curso, fiz, sofri alguns, né, preconceitos, mas assim, estou aqui. Estou feliz e me encontrei. Então é que nem recentemente eu postei, todos os dias eu chego na oficina e todos os dias eu me encontro. Isso pegou muito, porque até um certo, né, tempo atrás eu não me encontrava. E lá eu me encontro, estou sendo feliz, né, e realizada. Agora você pode ser enfermeira, médica do carro, né? Pois é. Isso aí tem quantos anos? 2 anos? Tem 2 anos que eu estou firme mesmo, porque eu sempre vivenciei a oficina, mas assim, eu ia, ficava uma época quando ele realmente precisava, aí eu saía, ia para outra área, voltava, aí 2 anos eu decidi, não, é aqui que eu quero. Imagino que a oficina agora tá mais organizada, Sim. mais limpa. Como é que tá? Depois que você entrou, já conseguem perceber tá uma melhor, tá uma melhor. evolução? Os Vocês se clientes sempre completam? elogiam. Ó, depois que ela veio, a oficina melhorou, hein? Você Sim. precisa, né, de um outro olhar, né? É um toque feminino, né? Eu era muito focado em só resolver o problema do carro. Carro com aparência, com sujeira, sabe? Não, tem que limpar, tem que ter bebedozinho pro cliente, tem que ter um cafezinho. Isso aí ajuda, né? Fazer um marketing. Seu É. negócio era consertar o carro.
Cobrava o preço justo, certinho, ou deixava o cara fazer Não. fiado? Não, rapaz, né? Estamos evoluindo ainda nisso Tanto aí. que no começo da oficina eu chamava ele de Zé 20, porque tudo que aparecia na oficina, R$ 20. R$ 20. Eu falei, nossa, mas tudo R$ 20, né? Pelo amor de Deus. Aí foi Não, sabe, você vê assim melhorando. rápido, vai fazer, quanto é? Eu falei, me dá 20 conto aí, tá bom. Aí depois, que Pegou esses 20 conto, aí né? depois você descobriu que o prato feito com a Coca-Cola era 20 conto na esquina. É. Era aí, já pegava e... Hoje em Pois dia já é. estamos em 50, né? Qualquer coisinha dá 50, tá bom. Deu mais que dobrou, né? É. Que bacana. E pelo que você me contou recentemente também, você tá cuidando da parte de gestão agora, né? O Sim. Felipe fica na oficina ali na Sim. mão de obra, lógico que você também, porque eu acompanho os seus vídeos, né? Mas a parte de gestão passou para você. Exatamente. E quanto que você aplica dentro dos cursos que fizemos junto, em parceria lá na Rodrigues, com a Nossa, Pit foi Stop, que vocês maravilhoso. participaram de todos, Foi né? maravilhoso, né? Tanto que assim, abriu o nosso, deu um estalo após os cursos, né? Legal. Estava até comentando com a sua mãe sobre isso, porque foi maravilhoso. E é uma coisa que tá pecando muito, em geral, na mecânica, no setor automotivo, né? É a falta de gestão. Tem muitos profissionais excelentes, mas que não crescem por não saberem administrar. Entendeu? Então, foi muito importante. Eu comecei a pesquisar, fui pesquisando, fui dando um estalo, fui vendo realmente que não dava para continuar. E aí foi onde eu conversei com o Felipe, falei assim, deixa eu assumir essa parte, né? E já houve melhorias, assim, significativas. Sim. Não querendo me engrandecer, Sim, né? sim. Mas Então, não, já deu pra ver lá na autopeça, né? Sim, Já sim. deu um reflexo lá, né? Sim, as compras estão indo bem, É, melhoraram. E também o próprio aspecto da oficina, né? Que eu visitei sim. lá recentemente com o nosso consultor da Pitstop, né? O Paulo. A gente já viu que, pelo menos eu, da primeira vez que eu tinha ido, que teve uma evolução, assim, sabe? De Uhum. organização, de limpeza. Os veículos estavam ali todos bem posicionados, a iluminação e tudo isso conta, né? Uhum. Coisa que provavelmente você não dava tanta atenção há um tempo não, atrás, porque o foco estava tão ali em resolver o problema do carro. sim, sim. Poxa, Esquecia do resto tudo, né? pô, a luz não tá, mas dá pra enxergar. Não, não dá pra enxergar. Às vezes tem um vazamento, alguma coisa assim, ou até pro cliente se sentir mais acolhido na hora que chega um lugar, É, tá com um aspecto, um visual mais bonito também. Principalmente Muito... as mulheres, isso, né? é. Elas se importam bastante, né? E tem que ter aquele espaço. E é uma coisa assim, o nosso número de clientes femininos aumentou bastante, porque elas se sentem, né, acolhidas. Então elas chegam, quer uma água, eu sento, converso um pouquinho, porque cliente ele tem a necessidade, parece uma carência de conversar e você tá ali, faz toda a diferença, né? Ele quer ser ouvido, né? Sim, sim, Quer e é passar. muito importante, né? A gente ter esse contato a mais. Não é só, entra, deixa o carro. Não, tem que ter um contato. E A acaba parte que mais humana, né? isso. Inclusive, o que vocês estão comentando hoje é o que o movimento da tríade do mecânico Sim. defende, né, e aplica. Porque são três pilares. É a parte técnica, que tem que ter, né? Você Sim. precisa saber, precisa cada vez mais renovar, porque sabe que muda muito rápido. Mas uma oficina, ela precisa ter uma gestão, né? Precisa entender de números, né? De processos, de organização, né? Para ela conseguir prosperar. E também a parte humana. Então, por isso que são os três pilares, porque o atendimento ao cliente, né? Os clientes são seres humanos, os funcionários são seres humanos, nós, os donos, são seres humanos. Então, é uma relação humana, antes de tudo. Sim. Então, se a gente aprender a se comunicar, aprender coisas simples, né, do ser humano, isso é um pacote, né, que faz uma empresa crescer, prosperar, mudar. Ajuda muito. Então, né? te defende muito para ajudar, porque não é só trabalhar, porque a gente viu histórias, né? Poxa, acordo cedo, trabalho o dia inteiro, né? Às vezes não almoço, eu vou almoçar 4 horas da tarde, o dinheiro entra, mas sai, não sobra nada, chega no final do mês, o que está acontecendo? Né? A gente viu isso acontecendo, Sim. até a gestão de oficina começou com isso, né? Com os clientes da autopeça, porque a gente acompanhava o dia a dia deles. Né? E aí a gente foi levando também a gestão, que é super importante, e também o relacionamento com as pessoas. Sim. Né? Que ainda vem a questão da internet, né? O estar próximo. A pessoa te ver, ter contato, né? Se sentir acolhida, essa questão de fazer vídeo, né? De mostrar o dia a dia do trabalho, isso aproxima as pessoas. Sim. Isso traz Bastante. credibilidade, confiança. Então, esses três pilares, eu acho que é o que a gente defende aqui, a gente trouxe para contar a história de vocês, e a gente viu que vocês estão caminhando também com eles, né? Comprova ainda mais que esse é um caminho, né? De Sim. buscar desenvolvimento Funciona, né? técnico, desenvolvimento de gestão e desenvolvimento de pessoas. Sim, maravilhoso. A mulherada, eu percebi isso, ela se sente muito mais à vontade. Quando tem esse lado humano, sabe? Sim. O homem não quer largar o carro lá, arruma, quando vai pra você só me liga.
A mulher não quer conversar, quer uma atenção. E vendo uma mulher lá dentro, Sim, com certeza. sabe? Ela sente muito mais confiante, né? Fica mais E tranquila. vai entendeu? quebrando uma imagem, né? Assim, Sim. uma imagem de que era um lugar que não era acolhedor, um lugar rápido, que você tem que chegar e entregar. E Sujo, né? Só é pra sujo, homem. rápido, só para homem. Não, é um lugar, é uma empresa, né? Que, independente, homem ou mulher, atende ambos com cordialidade, com espaço, né? Então, vai mudando também uma mentalidade, que é uma coisa que a gente também defende aqui. É mudar um pré-conceito, um conceito Sim. pré-estabelecido. Porque, às vezes, as pessoas saem replicando conceitos pré-estabelecidos, nem para pensar se é isso mesmo, né? Se refletir um pouquinho e falar, poxa, por que eu estou replicando isso? Porque já não é mais isso. E entra num Então, ciclo vicioso. sai replicando uma coisa que não é mais. Né? Então, esse movimento também é para isso, né? Para apoiar e ajudar e levar essa. E esse estalo dessa parte mais humana veio através da sua palestra, né? Nossa, eu achei incrível, tanto que eu fiquei muito sensibilizada, né? Eu até fui chorando para Obrigada. casa. Eu falei, Obrigada. meu Deus, para. Eu falei, nossa, me tocou de uma forma, eu falei, tem toda razão. E são coisas que a gente deixa passar no nosso dia a dia, né? Sim. E eu fiquei maravilhada, me tocou bastante mesmo. E foi aí onde foi Que dando um bacana. estalo e eu fui vendo, e cada dia estou procurando melhorar nessa questão. Obrigada, eu fico muito feliz, porque é um objetivo, né? Fazer uma Sim. corrente. A gente estava falando há um pouco tempo sobre isso. Quando a gente aprende uma coisa bacana e isso faz bem para a gente, causa uma ansiedade, um movimento de querer replicar, de querer que os outros também vivam Passem isso, por isso, né? sintam isso e passem por isso. Então, Mas foi é muito importante isso. Alguns mecânicos chegou em mim e falou, meu, a parada da Priscila, sabe? Ficaram assim, Legal. bem impressionados mesmo. Mexeu, né? E Mexeu. mudaram a mente dele, né? Viu de uma outra forma as coisas, né? Que legal, eu fico feliz, sabe? Porque Sim. é a minha contribuição, é o que eu quero, né? Para o setor, para as pessoas, né? Eu acho que cada um cuidando do seu jardim, né? O setor que você trabalha, o país que você vive, ajudando os outros, a gente está fazendo uma corrente do bem. Nós todos crescem, né? Todo mundo cresce junto. Isso. Isso é muito legal. E junta muito com o nosso propósito da Tríade do Mecânico, né? Aliás, os dois participaram, né, do nosso primeiro evento no final do ano passado. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam do evento, assim, do circuito de palestra, da estrutura, das fábricas que apoiaram a gente, a nota que vocês dão e o que vocês recomendam para as pessoas participarem dos próximos, ou se não recomendam. Não recomendo. Não, super recomendo. Eu achei muito importante essa iniciativa, porque mostra um outro ângulo da mecânica, né, desse nosso setor. E fora as parcerias, né, porque nós estamos ali aprendendo e estamos podendo criar vínculos com as empresas, de tirar dúvidas, né. Muitas coisas a gente não sabia, não tinha o contato para poder falar diretamente com a empresa sobre algum problema, alguma, né, coisa Sim. do tipo, Isso é e bom, foi muito importante mesmo. Eu- E essa parte humana, eu acho que foi a que mais, assim, pegou, realmente, pelo menos ao meu ver, né? E as palestras também, Incríveis. conteúdo legal. Conteúdo muito O maravilhoso. apresentador foi bem. Foi sim. Não, mas muito legal. E foi interessante porque vocês estão crescendo e vocês continuam os mesmos com a gente. Isso Essa é bom. uma parceria incrível. Não é, nossa, ela tá querendo puxar saco. Jamais. É incrível. Eu estava falando com Não, o é a verdade, né? É a Todos verdade, ganham, né? né? É junto. Porque vai ali além da autopeça, sabe? De compra e cliente. Passa. Poxa, vocês estão crescendo, estão adquirindo conhecimentos, vocês querem nos ajudar também, para ambos crescerem juntos. E eu achei maravilhoso, Ai, que legal. sabe? Isso não sei se vocês vão entender o meu raciocínio, mas eu estava lendo outro dia que enquanto a gente aceita migalhas, o banquete nunca vem. E aí eu comecei a parar para ter em todo sentido. Sim. E Com às vezes a certeza. gente aceita um atendimento, uma coisa, isso inclui em vários aspectos da nossa vida, né? Sim, Não com sei certeza. se é porque eu sou meio ruim para explicar. Não, mas com certeza. A Mas- gente acha que faz sentido. Sempre tem que pensar em algo melhor, em prosperar. Foi do que Querer mais, né? Sim, e vocês estão fazendo por onde? Parabéns. E eu tô Obrigada. acompanhando esse crescimento junto, viu? obrigada. Vambora. Com a parceria da Autopeças Rodrigues, sempre. Sempre. A Priscila preparou algumas perguntas. Vamos fazer um bate-bola Um com bate-bola, eles? assim, porque a gente está aqui conversando com os mecânicos. Mecânicos já com muito tempo de profissão, mecânicos que iniciaram agora e mecânicos que
possíveis mecânicos, né? A gente tem a tríade do mecânico tem esse movimento de falar com o mecânico e de contar histórias, né? Eu acredito que histórias inspiram histórias, então a gente convida os mecânicos para vir aqui para contar um pouquinho como é que foi a história. Então, Sim. eu vou começar com o Felipe, talvez consiga, como tem mais tempo de carreira, Sim. como mecânico, talvez traga aqui mais coisas para o pessoal. Depois a gente faz com a Sibeli também. Na sua profissão de mecânico, qual foi a sua maior conquista? O que você conquistou para a sua vida que foi devido à sua profissão de mecânico? Maior conquista. A Cibele. É. Você passou lá, tava de Olha. Estava Boa. esperando essa resposta. Demais. Não, a minha maior conquista é eu sou feliz do que eu faço. Acho que isso não tem preço. Né? Satisfação. Você trabalhar não pelo dinheiro, né? Mas pelo gosto, pelo prazer, pela alegria, em ver crescendo, em ver evoluindo. Entendeu? Acho que esse é um sonho. Fazer o que gosta, né? Então, uma dica para todo mundo. Mecânica é para quem gosta, né? Quem não gosta de mecânica não adianta que vai passar uns anos e sai fora. O cara que fica, continua, tem oficina é porque ama quem o que faz, né? Acho que essa foi a minha conquista. Ter a minha oficina também era um propósito. Quando eu entrei na oficina, número 1 era um dia eu vou ter minha oficina. Legal. Não importava como nem como, né? Mas um dia eu ia ter. E aí consegui. Eu estipulei uma meta de 10 anos, com 9 eu consegui abrir a oficina. Boa. Olha, que bom. Então isso é importante. Não só assim, né? Tô trabalhando por trabalhar e no futuro. Não vai fazer mais nada, vai ficar 20 anos, né? Sendo funcionário, não. Tem que ter um propósito de ir crescendo. É né? muito legal. O propósito e a meta, né? Isso, e a mensurável, meta, com tempo, com tudo. Isso Colocar é prazo. ótimo. O ideal é Sim. colocar prazo, né? A Show minha de meta bola. era 10 anos. Eu tinha 24 anos quando eu abri a oficina. Uhum. Comecei com 15, a meta era até 25, 24 eu abri. Não sabia nada de dinheiro, de financeiro. Abri café com a coragem. Também até hoje. É. Mas assim, o gosto e um outro ponto, sabe? Não ter um plano B. Eu mesmo, financeiramente, era horrível quando abri, né? Passamos por uma dificuldade, né? Mas assim, não tinha opção. Um dia, se não der certo, eu fecho e vou voltar a funcionar. Não, isso não é uma opção. Tem que dar Tem que dar certo, certo. custe o que custar. Nem que, né, vira a noite trabalhando, faça o que for, mas vai dar certo. Tá E aí bom. hoje, né, Uhum. teve 11 anos de oficina, começou a melhorar mesmo depois de uns 4, 5, e aí hoje sim que deu uma... Começou a subir legal, entendeu? Cabelo com Instagram, aí começou a crescer bom. mais ainda, entendeu? Mas assim, a persistência lá atrás, né? Nos momentos, chegou Sim. hoje, né? Se eu tivesse desistido lá atrás, Sim. não ia Super chegar aqui, né? importante. É o Entendeu? que eu penso também, né? A partir do momento que nós temos um plano, se a gente pensar no plano B, a gente já tá duvidando Sim, Do A, do né? A. sim. E aí não acontece. Não acontece. Concordo E também. Foi a nossa Tem que escolha. sonhar, visualizar, ir atrás e não perder o Exatamente, foco. Exatamente. Ia acontecer. É. E nesse período todo, qual foi um desafio, né, da profissão, que a gente está falando com pessoas aí que Sim. vão escolher, né, ser mecânico ou não, enfim. Qual foi um grande desafio que você passou e como que você superou? A gestão. A Eu parte de aprendi a gestão. duras penas que ser mecânico é uma coisa, ser dono de oficina é outra. Eu beirei a falência umas 3, 4 vezes. E aí foi nisso que eu falei, poxa, eu sei arrumar carro, mas não sei ganhar dinheiro. Não sei administrar. Aí onde eu comecei a focar nisso, eu vou parar de... Eu sempre gostei de aprender sobre mecânica, né? Às vezes eu chegava em casa e ficava vindo de carro, como arruma, não, eu preciso ver como gerencia, como cresce. E esse tá sendo ainda um desafio. Mas estamos conseguindo evoluir. Acho que só a mudança, né? Só saber que é um desafio, só saber que precisa dedicar tempo, né? Espaço Sim. para a gestão já é um passo. Sim. Né? E depois atrás. E agora a Sibeli contribuindo, né? Também para Sim. a parte de gestão. Como que você se vê na oficina? Se você gosta mais da parte de gestão? Você gostaria de mexer mais em carro? Você gosta de carro? Como é que é o seu dia a dia? Carros. Eu me identifiquei muito, porque eu sempre tive um jeitinho meio bruto de ser, né? Um jeitinho meio bruto, o Felipe sabe. Então, assim, me identifiquei muito nessa parte de mexer. Eu gosto, eu não ligo para me sujar, não ligo para quebrar unha, nem nada. Eu gosto. E a gestão estou aprendendo agora, né? A gostar. Lá atrás eu fiz curso, né, de administração, de empresas, mas assim, nunca foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, nesses últimos tempos que eu estou mais assim, aprendendo a cada dia, né? Mas meu foco é mexer com carro. Com carro mesmo. Né? E como mulher, assim, na profissão, já que a gente voltou às perguntas aqui, Sim. como você vê? Você sentiu alguma resistência, algum desafio? A gente vê cada vez Senti. mais no setor, principalmente agora no setor automotivo, já tem muito espaço para mulher, já tem muitos movimentos, né, dedicado à mulher.
já não é tanto como era antigamente, né? Sim. Preconceitos e tal, né? Nesse seu caminhada, né? Na sua caminhada, como é que foi? Teve alguma Assim, coisa? tive, né? O Leves, graças a Deus, na oficina não tive. Assim, tem um comentáriozinho de cliente ou outro, mas a gente leva na esportiva, né? Porque acontece que o mundo é assim, né? Nós fomos ensinados assim, infelizmente, né? Mas eu tive alguns preconceitos de falar uma fala que me marcou muito. Rostinho bonito tem que ficar na recepção ou na administração e não sujar na mão. Então, isso entrou na minha cabeça que eu não tive nem. Eu fiquei tão assim, pasma, que eu não tive nem resposta, né? Ali na hora. E fiquei remoendo. Eu falei, poxa, eu poderia ter falado isso. Não, mas sabe, isso foi marcante pra mim. Mas graças a Deus, assim, tô tendo muito apoio dos meus clientes. Eles repostam, eles me incentivam, Legal. sabe, me agradecem, me elogiam, me coloca lá em cima. Já me sinto Que a super legal, que mecânica, sabe? legal. E isso tem sido muito importante. Houve também resistência da minha família, né? Imagina, sair da área da saúde, você é louca, você vai abandonar, que isso? Minha mãe, ai, biomédica, meu Deus do céu. E agora, para ser mecânica, ficar suja. Então, teve assim, mas elas estão aprendendo, estão vendo que eu estou feliz, né? E fazendo o que eu amo, eu estou conseguindo proporcionar para minha família coisas grandes, sabe? Coisas que eu não tive. Então, assim, é maravilhoso. E os três estão no caminho? Que eu já sei que vocês têm 3 filhos, meninos. Isso. Dois estão. Um já sei que não quer, mas assim, eles já têm uma visão muito boa, sabe, sobre empreendedorismo, essas coisas. Isso eu procuro passar pra ele já desde pequeno. Ele já crescer com Sim. essa mentalidade. Eles estão quantos anos? 12, 10 e 8. Tá. Bom Três, entendimento. bem Escadinha. escadinha, bem Escadinha, escadinha. Mas assim, eu fico assim, né? Eu ensino, nós procuramos ensinar, assim, você quer alguma coisa? Eu posso comprar um videogame para ele, mas ele precisa aprender o valor do dinheiro, que não foi fácil. Hoje eu posso, mas lá atrás eu não pude. Entendeu? Então ele precisa dar esse valor. Então o que eu faço? Olha, você quer pro mais velho, vai na oficina, vamos lá trabalhar um pouquinho. É claro que não é trabalho, mas vai varrer a oficina, ajuda a mamãe no APS, Pedro, pega isso. Aí ele vai, ganha o dinheirinho e ele junta. Eles juntam, assim, e é incrível a forma, né, É. que eles fazem. E aí, quando junta, dá o valor, mãe, eu vou comprar. Que legal. Eu Pra eles vou aprender a ali. administrar o próprio Eles dinheiro, estão, Que né? legal. e ele, o mais velho, me surpreendeu, porque recentemente, é até uma história engraçada, né? Eu vi os outros dando dinheiro para o mais velho, né? Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí os meninos me falaram, os menores, mãe, aqui o Pedro cobra aluguel do quarto. Aí eu falei, não acredito, Pedro. E ele estava cobrando aluguel. Não, mãe, eles dormem aqui. Por que que eles não podem me pagar? Eu sou mais velho. É, eu vou cobrar de você também, então. Foi. Tá vendo? Você também, né? Mas é impressionante. O do meio também ele não gasta, ele é mais econômico, Administra sabe? muito bem o Ele dinheiro. administra assim que eu fico, meu Deus, Já vai pra quem que identificando o puxou? perfil de cada um, né? Só gasta Sim, se é necessário. Se for à toa, ele guarda. extremamente necessário. Tanto que ele faz empréstimo pro mais velho. Então, é, Tem que é recuperar uma parte do dinheiro do aluguel, né? ele faz empréstimo. Ele, não, mas mãe, eu não quero. Ô, mãe, eu quero comprar. Ah, não, mas eu pensei. Ele fala, e ele é extremamente calmo. Eu acho que puxou pro Felipe, porque eu sou bem mais elétrica. Mãe, eu pensei e não vou comprar agora. Não tenho necessidade. E guarda. Mas isso eu acho que eu ensino pra eles, porque eu não tive isso. Sabe, essa Não educação tivemos. financeira. Daí meu pai morreu, eu tinha 10 anos, minha mãe criou só eu e meu irmão. Então, assim, eu fui aprendendo a raça. E muitas cabeçadas que eu dei na oficina sobre dinheiro foi por conta disso, de não ter ninguém lá atrás pra me ensinar. E você aprende com a vida, né? Sim. Só que a vida te ensina na base da porrada, né? Apanhando, capota. Os boletão chegando. É, aí eu já peguei já de pequeno. Eu muitas vezes pegava às vezes você pega uma semana boa, você ganha uma boa grana, né? E aí você esquecia que semana que vem você tinha que pagar outro pé, tinha que pagar um lugar, e nós gastava tudo à toa. Aí chegou na outra semana, e agora? O que que eu faço? Vamos. Aí mudar isso, né? Eu peguei o dinheiro, não é meu dinheiro, tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar outro. Depois eu gasto, né? Então isso é importante. Aí eu já passo para eles não ter esse Isso é muito perrengue, legal. já cresce, que é uma mentalidade, né? Sim, sim. Eu li um livro, né? O Pai Rico, Pai Pobre, fala, por que que o filho do rico é sempre rico e por que que o filho do pobre é sempre pobre? É a forma de pensar, né? Vem da família, replica. É, Se alguém não mudar um pouquinho, vai ser sempre de um jeito, é isso mesmo. entendeu? Mudar, ressignificar, né? A trajetória. Muda Sim. tudo, muda tudo.
E pensando em futuro, né? Essa pergunta eu gosto de fazer assim, o que que vocês vou perguntar para cada um, porque às vezes cada um tem um sonho diferente. O que que você pretende conquistar, né, na sua vida, seu sonho agora, qual o seu objetivo com a sua profissão de mecânico? Com a oficina, aumentar a oficina. É crescer o máximo possível, né? Como sonho, tenho sonhos da parte de corrida, né? Comecei com carro de corrida, vou ir correr com o meu, né? Essas são duas metas para o futuro aí. Uma é montar uma oficina maior, logo em breve. E depois, futuramente, estando bem, me dedicar mais a esse mundo da arrancada, corridas, carros, essas coisas. É um sonho que eu tenho, assim, tá guardado. Precisa pôr pra fora algo mais. Mas você já corre? Não, nunca corri. Tenho muita ideia na mente, para assim, vou montar um carro para levar pra pista, entendeu? Que Pôr essas ideias num carro. Estamos começando com o Dela, né? O Dela sai esse ano, um Chevetinho com motor do Vectra. Para drift. Para drift. Que é um lado que eu sempre gostei, né? O tanto que o Playmobil Performance veio disso aí, né? Eu fiz curso, estudei preparação de motores, muita coisa. Só que no dia a dia eu vi que não ia ganhar dinheiro preparando o carro. Falei, o que dá dinheiro é arrumar carro original. E aí eu fui para um lado original, né? Mas futuramente eu quero voltar a mexer com isso aí. Preparação, esse mundo racing. Legal, e vai Entendeu? conseguir. Já. Vamos. E você, Isso, Sibeli? eu ser reconhecida, sabe? Conhecimento. Não pode ser até um pouco de soberba, mas nós temos uma história e não foi fácil, sabe? E eu gostaria de compartilhar com outras pessoas, sabe? Ser reconhecida, poxa, Sibeli e Felipe começaram lá de baixo, estão passando, quero contar um pouco da nossa história, quero crescer, ter uma oficina assim, eu tenho em mente já a oficina que eu quero, sabe? Eu falo para Felipe, eu não é assim, não é assado, é desse jeito que eu consigo visualizar. Que legal. E é isso, e ir para o mundo do drift também, da preparação, né? Mas, como o Felipe falou, esse mundo da preparação não tem como ser por enquanto, né? Por É agora. muito caro para você entrar, né? É Então, caro, não são tantas pessoas assim, ainda tá crescendo agora, né? Digamos assim. Mas, assim, um sonho que eu conquistei foi meu Chevette, né? Já consegui o motor, então em breve já tá. Só falta o câmbio agora. Não, o câmbio já tá tudo, Já já consegui tá motor. tudo. Tudo no jeito. Eu tava voltando o Tudo. motorzão. Uhum. Por enquanto vai ser o do Vectra Ah, 2.2. tá. Mas já dá pra fazer uma graça. Você chamou de chevetinho, agora dá pra chamar de chevetão, cheveteira. Você vê? E aí eu vou ter o meu e ele o dele. Porque o dele é pra arrancada, né? E o meu para o drift. E legal que o sonho de vocês estão bem alinhados, né? Em ter Sim. uma oficina maior e também entrar pro Mountain Race, né? sim. Seja arrancada, ou seja pro drift. hoje mesmo nós vamos, né? Sair daqui e levar pra Sorocaba. Assistir a arrancada. É, que legal, que bacana. E aquele que eu tinha conseguido os ingressos pra vocês foi aonde de drifting? Foi no Laranjal Paulista. Foram alguns, né? Laranjal. Foram duas vezes, foram né? alguns. Mas foi lá que começou essa paixão dela. É. Nunca- Não, na verdade já É? tinha, né, pelo drift, mas ali reacendeu uma chama que estava apagada. Eu até falei pra ele. E aí eu comecei a ver, eu falei, não, eu preciso. E eu tenho a paixão pelo Chevette, porque a gente tem toda uma história com o Chevette, né? Aprendi dirigindo um Chevette. E aí foi onde eu corri atrás. Comecei a correr atrás, vamos procurar um Chevette, vamos. Ele tem toda a mecânica de um Chevette, não tem um Chevette. E eu tenho um Chevette, não tenho mecânica. Não tinha. Não tinha. Agora tem. Obrigada. Vocês se uniram. Não, eu queria me unir. Falei, não, você tem a mecânica, me passa. Ele, não, cada um com seu projeto. Eu falei, então tá ótimo. Cada um com seu projeto. Bacana, mas, Mas sempre alinhados. mas não deixa tão distante, não, porque quanto mais você vai mentalizando que vai dar certo, Acontece. vai chegando mais próximo e sempre tem a rede de apoio. De repente, Exatamente. depois vocês vão entrando cada vez mais, que nem você falou nos eventos que nem a gente promove, tá perto de uma fábrica, tá de outra, se identificam, pode Arruma conseguir um patrocínio. Exatamente. Aliás, uma das fábricas que você conheceu lá já até visitou a oficina de vocês, né? Sim, Você vê, por causa de um evento que a gente fez, em menos de 2 meses, parcerias. já teve uma Sim. visita, que eu fiquei sabendo que ficou bem legal, Não, já teve resolveu. algumas já teve mais teve de uma. algumas, já entraram em contato e tá sempre assim. E lá nós conseguimos mais contatos, conhecimentos, pelo menos na área do drift eu conheci bastante pessoas, né? E estão dispostas a me ajudar. E eu também, logicamente, né? Então ali virando uma grande família, né? Uhum. E sendo muito importante, eu tô maravilhada. E essa parte de não deixar pra frente, né? Nós sempre no começo dos anos, né, recente, no dia 1 de janeiro a gente senta, nós dois. Ele faz as metas dele, eu as minhas, Legal. nos alinhamos e colocamos prazos, porque eu vi que acontece. Se a gente colocar, legal, Impressionante. né? Sim. Funciona. O E ano uma das pass- metas era, peraí, rapidinho, era funcionar o Chevette esse ano, né, o dela. E aí, sem mais, sem menos, a multa apareceu. Foi.
Não passou o ano inteiro passado, não tinha post Chevette na meta do ano passado, não aconteceu nada. Apareceu um motor, deu tudo errado e não foi. Então é muito importante pôr a meta, pôr o prazo, E pôr em prática para chegar lá. Sim. vai O chegando. ano passado foi um exemplo assim que me marcou. Nós fizemos metas para 6 meses. Em um mês a gente fez todas as metas. Legal. Cumpriu todas. Eu falei, pronto, agora vai virar uma regra nossa sentar e colocar prazos. Porque aí a gente. Dia 1, né? 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro. Já faz meta os próximos meses, pro meio, até o final, já deixa o ano. E sempre olhando. Pega, pra não olha, esquecer. pra não perder o foco. É, olha, pode fazer pôr na estou- gaveta, tem que fazer, Sim, olhar porque, pra porque ela. tem dias, vamos lá, não é mil maravilhas. Tem Sim. dias que é complicado a gente continuar, é uma pessoa que foi grossa, ou um serviço que não dá certo, ou algo do tipo que a gente não acorda bem, né? Então, assim, tem hora que a gente quer dar uma caída e vamos lá. Não, é por isso. Vamos continuar. Cabeça erguida, levanta a cabeça e vai. Respira, né? E a Priscila fala muito de cuidar do CPF para o CNPJ prosperar, né? Eu fico acompanhando também você indo para academia, fazendo essas coisas. Assim, às vezes tá meio Foi estressado. outro Fundamental, estalo. Eu até gente. marquei ela no post. Sim, Eu falei, não. Depois da preciso. palestra. Muito legal. Sim, preciso me cuidar, porque isso não, na verdade, a gente não coloca em prática. A gente Sim. fica, quero crescer, quero crescer. E a nossa saúde, nosso bem-estar, nosso mental? Sim. Aí quando conquista, tudo tá doente. É. Aí não desfruta de nada, né? Exatamente. mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Mas outro ponto é, durante o crescimento, já ir aproveitando a vida. Sim. Não fala assim, É, quando eu ficar é. bem, eu faço. É. Quando tá bem, você tá velho. É. Conquistou um pouquinho, já faz, já vai vivendo. E vai curtindo a jornada, né? Sim, Não, não só na trabalho, caminhada. trabalho, Torna uma coisa pesada, né? Vai fortalecendo o relacionamento, no caso dos dois que trabalham junto, né? Querendo ou não. Sim. Se fica só também ambiente de trabalho, também não tem como, né? Tem que. E sabe que Viajar, colocaram, né? Muitas pessoas falam, mas não vai dar certo. Casal trabalhando não dá certo. Dá super Não, certo. o setor automotivo é uma referência disso. Super. Tanto as Sim. oficinas quanto as lojas de autopeça, o varejo de autopeça, ele é predominantemente uma empresa familiar. É. Sim. Né? Então, dá certo, porque tem Tendo empresas aí paciência, dá certo. Olha. conversando Pior que bem. tem um monte de arma branca dentro da ferramenta, ou dentro da ferramenta da oficina, que tem que respirar Tem, fundo nossa. mesmo, hein? Eu já Tudo, tenho né? histórias com marreta. Conta aí a história da marreta. Não, é que eu até falo que eu herdei do meu avô marreta, né? Porque ele tinha uma marreta e realmente ficou pra mim. Tá em casa até hoje, essa mãe. Tá em casa, ninguém mexe. É a minha marreta de herança, né? E eu tudo sempre fui bruta, como eu falei, né? Então tudo resolvia na base da marreta. Assim, o Felipe não cresceu com televisão. Na casa de nós somos evangélicos, só que a família dele é bem mais rígida, né? E aí eu cresci com várias televisões em casa. Quando nós casamos, ele falou: não vai levar televisão. Eu falei, ai, eu fiquei, meu Deus. E nisso, eu falei, não dá. Na época eu estava desempregada. Eu falei, não tem como eu ficar o dia inteiro olhando para as paredes, né? Trouxe uma televisão para casa. E aí acabou a vida do Felipe. Acabou. Ele não queria fazer mais nada, só assistir novela. Nunca tive, né? Só Aproveitar. Correndo assistindo atrás do novela. prejuízo. E aquilo foi me subindo. Felipe, pelo amor de Deus, é só uma televisão. Não, vou assistir só mais um episódio. Só mais um episódio. E eu quebrei a televisão na marreta. Falei, não, Pronto. Você não queria Gente, televisão, então não vai ter não mesmo. vai ter televisão mais. Entendeu? Outro episódio também marcante foi da irmã Elza. É o do portão. Nós... né? Ai, eu tô falando nome, citando. Perdoa, irmã Elza. Nós morávamos de aluguel em uma residência e eram várias casas no quintal e com uma única entrada. O portão quebrou e ninguém queria arrumar, sabe? Eu falei, não, vamos arrumar, vai dar baratinho, né? Dividindo. E quebrou Ótimo. trancado, né? Pra ajudar, Quebrou né? trancado. É. E ninguém queria fazer nada. E eu, gente, até o ponto que quebrou realmente. E eu estava em uma arrancada com o Felipe. Nós chegamos, eu acho que eram 2 horas da manhã. E eu estava grávida de 8 meses. E eu tive que pular o portão. Nossa. Não abria. Porque não abria. E eu imagina, eu fiquei bem fofinha na gravidez. E aí, quando foi no outro dia, eu falei assim, não vão arrumar? Aí, não vamos. Eles estavam preferindo pular o portão. Eu peguei a marreta Quebrou e o portão. quebrei o portão. Deixa abrir. Essa marreta aí tem história pra contar, hein? Tem outras, então ela tá escondida. Mas no Felipe nunca teve que usar. Não, graças a Deus. Nem no dedinho do pé. Não, Vixe. ainda não. Fica a dica aí, ó. Né?
E aí, Pri, qual que é a Mas última pergunta? Agora começa pela Sibeli, pra gente invertar. Que É, é aquela que eu acho que A eu gente acho tem mais ótima. duas antes de acabar. tem mais Tem duas mais aí? duas, né? Faltei no ensaio. Tem mais duas. Uma é assim, a gente está aqui nesse movimento da tríade do mecânico, e além de mecânicos assistindo a gente, também tem o pessoal do setor. Então, a indústria, o varejo, a distribuição, todos estão assistindo e querendo ouvir, porque é um espaço Sim. para a voz do mecânico. Né? Então, aqui é um lugar também para falar o que o mecânico espera do setor automotivo. Como que o setor automotivo pode contribuir, né, com a ponta da cadeia, que é tão importante para que toda a operação aconteça, né? Porque muitas vezes eles querem ajudar, querem mas não sabe como, né? Então, o que vocês, que dica, né? O que vocês sentem falta? Como que o setor pode ajudar apoiando a ponta da cadeia? nos ouvir mais, sabe? Eu acho que falta um pouco de comunicação. É legal falar, mas ali colocar na prática, às vezes não tem muita comunicação. E outro foco é cursos, treinamentos, palestras. Isso incentiva muito e pegar nessa parte de gestão. Eu acho que é o que mais pega. Vamos voltar lá atrás do início que a gente está falando da gestão. É muito necessário. E não foi só com a gente, nossos amigos em conversa, nós percebemos que eles ficam perdidos, sabe? Então, é uma parte, assim, que as empresas poderiam, sim, ajudar, né? Fazer uma iniciativa como vocês fizeram, muito importante. Legal. E espero que cresça e se expanda. Isso cada vez, né? Expanda. Eu fiquei um Mas- pouco... Eu falei certo. É. Então, ao meu ver, é isso. Ó, da minha eu vou dar vendo do lado técnico da coisa. Tem muito fabricante, eu acho que a gente devia passar pelo menos uns dias na oficina. Você já deve ter visto isso. Tem muita peça que você compra nova, marca boa, você vai montar num caixa. Vem uma rebarbinha, é um pouquinho maior, sabe? Você tem que pegar a peça, ficar fazendo ajuste na peça pra peça. Isso aí é um problema. Vai se os caras fazem a peça e eles nunca aplicaram, né? Ó, será que se eu fizer assim, aplica? Não. Uhum. Você quer ver um exemplo? É kit de bucha de baixa estabilizadora. Vem umas braçadeiras nada a ver, vem um parafuso que é outra medida, sabe? Não serve, aí você tem que ficar adaptando. Esse era um ponto que as fábricas, principalmente, tinham que vir para a oficina ver o dia a dia. Não só sair fabricando peça e jogando no mercado de qualquer jeito, né? Uhum. E É um super outro ponto é importante. essa inclusão mesmo. O mecânico conhecer a fábrica conhecer o mecânico. Juntar todo Legal. mundo. Porque no fim Legal. é todo mundo junto, né? Sim, A fábrica fabrica para nós, então tem que Sim. ter essa proximidade, né? Não só vender peças, né? ótimo. Uma coisa Melhorar isso aí. uma coisa que eu vejo, né? Já conheço bastante indústria, eles estão desenvolvendo e acho que cada vez mais vai chegar e não vai demorar muito. É junto com a embalagem do produto vir um QR Code mostrando algumas dicas sobre aplicação, boa. por exemplo, né? Um Você vai manualzinho, falando né? para mim, às vezes ele não consegue estar lá, porque às vezes, fala assim, posição desse aqui tem que ser horário e não anti-horário, mas quase todo carro é anti-horário, então você vai pôr aquela anti-horário. Não, mas não é, vai dar problema. Então, se essas dicas vier junto com o produto num QR Code, que agora é simples, né? Qualquer celular lê, É, então né? pode tudo fazer um mais. vídeo e mandar. Seria interessante, por exemplo, Sim. entendeu? E lógico, né? Fazer dentro da medida tem que ser feito porque você realmente não vai aplicar. Mas como aplicar, isso aí é mais simples deles conseguirem já Sim. sem vocês terem que Resolver. recorrer a um YouTube, alguma coisa assim, Sim. que eu sei que no dia a dia acaba indo pro YouTube. Sim. A gente tem oficina lá também, de vez em quando eu vejo. TikTok. TikTok, nossa, TikTok a gente Salve. ainda não tá pesquisando, mas no YouTube pesquisa bastante. Porque TikTok são é bom vídeos também. rápidos. É. Então, eu não tenho muita paciência pra ficar, né, no YouTube vendo. E às vezes pegam uns vídeos que, meu Deus. Então, eu vou no TikTok, é mais rápido. Videozinho curto. Pega uma dica, Já resolvi. Aí você põe na busca kit da barra de Pronto. carro que for, ele já manda alguma coisa, ele filtra e. Vídeo, assim, certinho. Então, é É, legal. algumas empresas mandam a peça e tem um manualzinho, né? Algumas vêm, né? Dando umas dicas, mas tem outros que... A primeira foi correia dentada, né? Lembra que há muitos anos já vinha, né, com o desenho Vinha, do do esquema e tal. sincronismo, é. Pelo menos tinha o desenho, já era alguma Sim. coisa. Mas hoje em dia tá tão dinâmico e moderno que pode vir um pequeno vídeo, né? Sim. Nada, um tutorial de meia hora, mas assim, o básico de 2, 3 minutinhos Sim. com alguns pontos de observação, eu Mas acho que é. também cabe ao legal. mecânico ter essa sensibilidade, né? Poxa, será que veio aqui um meio de aplicação? Porque tem muitos que abrem a peça, joga. Não, mas Aquele cuidado com a embalagem, Aquele né? cuidado maravilhoso. Um lado do mecânico, acho que o Rodrigo viu esse dia que você me atendeu lá, né? Cobrando marca de peça. Foi. Os meninos lá, porque você não usa tal marca? Não, porque essas marcas não funcionam, a marca é ruim, perde tempo. Então, eu já procuro sempre as melhores já para evitar esse Sim, tipo de problema, né? Para instalar e funcionar bem, entendeu? E as melhores marcas estão onde? A Rodrigues. Aproveitar o marketing, lógico. Não, mas
E aí, para finalizar, tem uma frase que eu vou pedir para vocês completarem, tá? Eu amo ser mecânico porque... Pode começar. É, Pode começar. Porque eu gosto, porque eu sou feliz arrumando carro, mexendo com o carro. Isso me alegra. Tanto que às vezes eu fico lá o dia todo, passa a hora e você tá feliz, é. Nem percebe. Nem percebe, exatamente. Aí chega final de semana, né, vai fazer o quê? Ver carro, vai pra evento, vai pra lá, vai pra lá. A vida é carro. Carro, mecânica. E aí junta tudo isso pra ganhar dinheiro, né? Acho que é o melhor dos dois mundos, é fazer o que gosta e ganhar dinheiro. Entendeu? Ótimo. E eu amo ser mecânica pelo crescimento, óbvio, né? Poder proporcionar para minha família uma vida melhor e por ver o cliente feliz, saber que ele, poxa, ele deixou o carro arrumando ali, ele confiou em mim para arrumar, para ele poder viajar com a família dele e deu tudo certo, ele voltou em segurança. Isso é muito gratificante e receber as mensagens, né, É depois. o depoimento. Então, isso assim me completou. Então, eu amo ser mecânica por isso. Que legal. Bem- A satisfação do cliente é a sua satisfação. Sim, sim. Bom. Meu bolso também. isso Meu mesmo. bolso também. Boa, mas tem que ser remunerado, né? Aliás, você tem conta pra pagar também, né? certeza. Tá certo. Clientes, por favor, continue levando coca, bolo, adoro. E o bolinho do Edivaldo? Tava lá ontem. Tava lá, ele tava lá. Tá difícil, viu? Ai, meu Vamos Deus. colocar também depois o arroba da Dona Eliana, fazer um marketingzinho pro Tava fazendo Edivaldo. merchan ontem pra ela. Esse, e é gostoso mesmo. Delícias da Eliana. É, Boa. muito maravilhoso. Abraço, Eliana. Abraço, Edivaldo. É isso, então. Vocês querem passar uma mensagem final pra alguém, pra quem tá assistindo, pros filhotes, os meninos ali ó, naquela Deus. câmera. Eu amo todos. Muito obrigada aos clientes, amigos, aos familiares por nos incentivarem, estarem ali conosco, né? Vocês fazem parte do nosso crescimento, né? Eu quero falar para quem quer ser mecânico. Se você gosta mesmo da profissão e quer isso para a vida, não tenha medo. Monte oficina, pequeno, vai crescendo, mas não desista. Uma hora vai dar certo e vai ser. Vai valer toda a pena, né? Todo esforço vai valer a pena. Sim. Não E desista, Show. né? Não é Não rápido. desista. É uma Falou de coisa não que desistir, eu lembrei aqui. Deixa eu pegar o livro do meu pai para mostrar para vocês. Olha lá, pessoal. Quando eu falei não desistir, meu pai escreveu um livro aqui, né, de mecânico empresário. Ele teve essa questão mesmo do não desistir. Sabe? A trajetória não é fácil, Não, né? Ele começou com a profissão de mecânico, foi persistente. Aqui no livro ele dá algumas dicas, mas quando você lê o livro, ele está falando de dicas pessoais, né? De persistência, Sim. de foco, de ir atrás, de, sabe, não desistir no meio do caminho, de amar a profissão, de acordar cedo para ir Isso. trabalhar feliz, né? Ele acordava cedo para ir trabalhar feliz. Ele vinha embora, no último embora, e não queria, né? Primeiro que chega, né? Sempre foi assim, né? Amor pela profissão, e isso reflete, né? O resultado vem o Uma hora amor dá pela certo, profissão, né? a dedicação, né? Então, como mecânico, ele conseguiu prosperar, conseguiu ter 5 filhos, formar 5 filhos, teve a empresa. Então, é uma profissão muito próspera, né? Sim. E é Mas importante muito a questão. desafiadora, né? É muito desafiadora, tem que persistir, continuar, né? E o amor da profissão fez ele continuar. Sim. E aí ele escreveu um livro. Eu gosto sempre de mostrar aqui nos episódios, porque é um grande exemplo. é Pra maravilhoso. uma Uma Tô pessoa lendo. que não Tipo, tinha estamos nada e de lendo. repente. Estamos Estamos lendo, lendo né? o Então, livro. Mas é bom, eu maravilhoso. comecei e já gostei. Bem bacana. Colocar como meta e terminar. Depois passar pros meninos, ó, vamos treinando leitura aí, ó. Sim. Servir de verdade. inspiração, né? Eu E- desse dia eu peguei um pro Pedro, falei, ó, lê esse livro pra mim. Você lê esse Legal. aqui, você vai aprender muito bem. Começou a ler, já mudou a mente. Tá vendo? Pessoal, mudando, Muito bom. mudando a mentalidade até das crianças, né? Quem sabe Sim. eles são o Sim. futuro, né? Sim. Tá bom. O futuro da Playmobil também. Daqui a pouco eles querem a Playmobil Né? Júnior. Gente, E aí obrigada, eu vou passar viu? pra Dona Onça Racing, né? Com o meu É. apelido. E eles ficam com a Playmobil. É, falando em Playmobil e Dona Onça, qual que é o Instagram de vocês? A gente vai colocar aqui pro pessoal seguir. @Cibele_Mecânica. E o Felipe? O meu foi o Playmobil. Felipe Playmobil? Isso. Boa. Que é o atual, né? E bom, o pessoal, acredito que a maioria já estejam seguindo, né? Autopeças Rodrigues. Se não, siga Autopeças Rodrigues. Sigam lá. Sigam a Tríade do Mecânico. Rodrigo.autopeças Rodrigues também. Priscila Trainer. Todos eles vão estar aqui para vocês depois poderem nos acompanhar no nosso dia a dia. O que a gente faz também é muito por amor. Acho que a Sim. Tríade do Mecânico cresça cada vez mais. Como vocês participaram e gostaram, acredito que outras localidades e outras pessoas também que tiverem acesso vão gostar também. E as fábricas que estiverem junto com a gente
acharem que faz sentido, né, a gente continuar nessa corrente do bem, né, de evolução, né, principalmente na parte de gestão e de pessoas, né, já que a parte técnica, a maioria dos mecânicos já fazem curso ou aprendem cada um da sua maneira. Então, essa parte de gestão de oficina, a gente sabe o quão importante que é. A gente viu um pouco desses desafios que você falou no meio da sua Sim. jornada, mas foram barreiras que vocês ultrapassaram. A gente fica feliz de fazer Sim. parte dessa É caminhada verdade. juntos. Beleza? Obrigado Obrigada pela ter- presença de por terem vocês. assistido. Viu? Beleza? E que nossa parceria só aumente. Boa. Com certeza. Obrigada, Cada vez mais. gente. Gratidão, obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.